Olá, caríssimos, mais uma vez. Aqui estamos para as nossas reflexões sobre o livro Horizontes da Mente, do nosso querido Miramês, psicografado por João Nunes Maia. Bom, seguindo a nossa trilha de entender um pouco sobre a mente humana, que a gente se predispôs este ano, né? Iniciamos no início do ano, já estamos no 7º encontro, no 7º texto, capítulo 45, que nós vamos trabalhar hoje, pensamento e ação. E o que sustenta, o que a gente vai tentar refletir neste momento, é a citação de Miramês, de que o pensamento é a base de todo o nosso viver. Ele é a força dinâmica, capaz de descobrir maravilhas, levando-nos à felicidade. Ou seja, reconhecendo no pensamento um instrumento, um recurso. Na verdade, a gente fala muito em instrumento, em recurso, porque é algo que nós podemos manusear, que a gente precisa aprender a manusear, usando indubitavelmente a nossa inteligência. A proposta é exatamente isso, essa, né, do texto, de que a gente utilize o pensamento como um recurso, na verdade, como um produto da nossa mente, a mente vista, trazida aqui por Miramês como uma oficina na qual nós precisamos, enquanto espíritos imortais, enquanto filhos de Deus, aprender a conhecer, por menos que seja, né, esse conhecimento, é importante que a gente deixe isso claro, por mais que a gente avance em conhecimento sobre a mente humana, ainda é pouco dentro da grandeza desse instrumento ou dessa instância que nós, filhos de Deus, atuamos. Então, essa oficina, ver a mente humana como uma oficina em que nós, espíritos, podemos atuar, e aí o pensamento como um produto dessa oficina. Nós utilizamos muito o termo recurso, sim, porque uma vez que a gente produz o pensamento, uma vez que a gente consegue manuseá-lo, a gente consegue ter mais consciência de que ele é moldável, que é possível moldar os nossos pensamentos, que é necessário, inclusive, atuar de tal forma que a gente possa aprender a elevar, aprender a alimentar mais pensamentos saudáveis e abrir mão daqueles que não são saudáveis, que não são salutares, que não causarão bem nem a nós mesmos, nem ao nosso próximo, nem à vida como um todo. Então, à medida que a gente vai entendendo isso, sim, os pensamentos estão nessa linha de recursos. Mas Miramês também nos deixa bem claro que o pensamento é um produto da mente, da nossa mente. N outras interferências, a gente vem trazendo isso aos poucos, mas há várias outras interferências nesta formação, nessa construção, nessa produção do que nós chamamos de pensamento, mas nós precisamos ir aprendendo a distinguir o nosso pensamento, aprendendo a perceber quais são os instrumentos, os outros recursos, e nós já falamos muito aqui, inclusive sobre a oração, como um recurso para poder auxiliar nessa limpeza da nossa mente, nessa transformação dos nossos pensamentos. Então, a cada ponto específico desse que o Miramês nos traz, é um ponto de atuação. Nós precisamos tomar consciência, que nós precisamos aprender a manusear, que nós precisamos atuar conscientemente enquanto filhos de Deus neste processo transformador, não só do recurso em si, mas de nós mesmos enquanto individualidade. Bom, então, partindo desse pressuposto, né, de que o pensamento é a base de tudo e desse entendimento de que ele é construído na nossa mente, nós precisamos entender, e aí já temos alguns vídeos atrás que nos auxilia nisso, né, a formação das ideias,
tem um vídeo específico sobre formação das ideias. É, os pensamentos fixos, o que são pensamentos fixos, então a gente também precisa distinguir o que a gente sustenta, o que a gente mantém enquanto pensamento. A criação mental, este processo de criação mental, né? Tem um determinado momento nesse texto, Miramês faz analogia de nós, enquanto espíritos, enquanto individualidades, como um agricultor que chega nesta lavoura que é a mente, ou percebe essa lavoura, ou toma consciência de que a mente sim é uma lavoura que precisa ser trabalhada, que a gente inclusive tem um dos temas deste livro, é a lavoura mental, e a gente já refletiu sobre ele, não foi nem neste ano, dentro dessa proposta, foi ano passado, quando a gente ainda estava com os estudos aleatoriamente, pegando cada hora um texto, um capítulo e refletindo sobre ele. De qualquer forma, é para a gente poder voltar lá, e olha, quando nós falamos voltar lá, é tanto nos vídeos curtos, são vídeos muito curtos que nós fazemos aqui, que está no canal, que pontua algumas questões, mas em especial voltar à leitura, buscar a fonte. Não me canso de repetir isso, voltar à fonte, porque cada vez que a gente lê, a gente absorve coisas diferentes, e cada pessoa que lê absorve coisas diferentes, segue a sua linha de raciocínio, é bem dentro disso que nós estamos trabalhando aqui. A produção de pensamento, ele depende, ele está vinculado diretamente ao raciocínio. Então, é o raciocínio que Miramês utiliza um termo, inaugura. É o raciocínio que inaugura o desenvolvimento mental do indivíduo, ou seja, do espírito na condição de homem. Então, o reino hominal que nos possibilita essa condição de desenvolvimento da razão, né? Essa tomada de consciência de que somos seres racionais, somos seres pensantes. Então, a inauguração do raciocínio neste reino possibilita ao espírito ir desenvolvendo as forças mentais. Não que não existisse antes, mas nesta linha de conscientização, de rompimento com a ignorância. Muito falado, muito desenvolvido, esclarecido, pontuado na doutrina espírita. Esse romper com a ignorância, esse sair do automatismo que a gente traz de reinos anteriores à razão, onde priorizava-se outros desenvolvimentos, né, como a sensibilidade, o magnetismo e os instintos. Por último, no reino animal. Então, adentrar o reino humano, inaugurar o reino, a condição racional do Filho de Deus, possibilita esse desenvolvimento das forças mentais, através de cada raciocínio. E aí, dentro do que a gente vem trazendo ali, da formação de ideias, da captação de ideias, da formação de ideias, da construção, da criação dentro dessa usina que é a mente, né? Essa linha de reflexões. É exatamente isto que a gente está fazendo aqui, neste momento, esse refletir. E Miramês nos traz de uma forma muito bacana, ainda nesse capítulo, sobre o homem inteligente. Nós falamos também, tem um capítulo específico sobre a crista da inteligência. Então, essa capacidade que o espírito tem de, no reino humano, alcançar um nível mais alto de desenvolvimento da inteligência. Essa capacidade que nos coloca numa condição de avanços conscientes. É exatamente o que nós falamos há pouco, que é o rompimento com a ignorância. E é interessante porque ele fala que à medida que a gente vai rompendo com a ignorância, a gente vai avançando na capacidade de captar, né, vibrações mais elevadas.
Nós já falamos muito disso quando a gente fala de oração, tanto nos textos de Miramês quanto nos textos de Joana de Ângeles. Ela vem nos trazendo muito isso, e eu tenho certeza também nos outros textos de Emmanuel que o Henrique nos traz aqui neste bloco de reflexões. Então, à medida que a gente vai avançando, à medida que a gente se propõe, é isso que nós estamos fazendo aqui, que é refletir sobre leituras, sobre ideias mais elevadas, mais edificantes, a gente vai se elevando. A gente vai elevando o padrão vibratório dos pensamentos, ou melhor dizendo, o padrão mental. Então, a gente vai ficando mais propício a receber pensamentos, vibrações de espíritos mais elevados. Inclusive, de também vibrar numa faixa mais elevada, ou seja, desenvolver ideias mais edificantes. Olha que bacana essa possibilidade que nós temos de avanço à medida que nós vamos usando o nosso raciocínio, à medida que nós vamos nos permitindo entrar nessa linha de raciocinar. Mas nós estamos falando de pensamento e ação. Então, o Miramês nos traz a importância do pensamento, porque à medida que nós aprendemos que esse pensamento se constrói, ele é um produto da mente, nós vamos construindo, e que a gente vai exteriorizá-lo através de uma ação, e essa ação pode ser um ato, pode ser a fala, pode ser os sentimentos. Tudo isso são canais de exteriorização daquilo que nós conseguimos construir mentalmente, ou seja, dos nossos pensamentos, da nossa condição enquanto seres pensantes. E tudo que nós estamos captando, seja interno, do nosso desenvolvimento interno, de nós mesmos, seja externos, materiais, outras filosofias, outras conversas, outros diálogos, outras relações, e o que nós falamos agora, essa capacidade intuitiva de se conectar com mentes mais elevadas e captar pensamentos mais elevados. Tá, então pensamento e ação. A ação é a exteriorização desse pensamento. Então, se nós detectamos que o nosso pensamento ainda está numa faixa muito baixa, por exemplo, de pensar no mal, de desejar o mal, de fazer o mal, nós precisamos e podemos começar a pensar em como trabalhar esses pensamentos, pelo menos para eles não alcançarem a ação. Se nós conseguirmos, neste processo de reflexão, evitar a ação, a exteriorização desse pensamento, já é um grande avanço. Mas, palavras de Miramês, se nós conseguirmos evitar os pensamentos, já é um movimento, um trabalho valioso, gigantesco. É um autodomínio. É o que ele chama ali naquele processo, no momento da irradiação, ou seja, você ainda constrói os pensamentos, ainda sustenta ideias de vingança, sentimentos ruins para consigo ou para com outro. Mas se você consegue evitar essa irradiação em forma de ação, você está fazendo um movimento transformador já. Se você consegue trabalhar no pensamento para que ele não só não irradie através da ação, mas que você não fique ali fomentando, sustentando, ruminando aqueles pensamentos, se você consegue atuar na raiz e impedir que esses pensamentos, à medida que eles venham, que eles se fortaleçam, esse é um trabalho valioso. Essa guerra interna a qual Jesus nos convida. É um avanço muito maior. Porque nós pensamos o tempo inteiro. Lembra que Miramês nos fala aqui que é a base de todo o nosso viver? Então nós pensamos, inclusive enquanto nós estamos dormindo. Ele nos diz de uma forma
bem ampla, né, isso. Quando dormimos, os pensamentos atuam em outra dimensão. Continuamos pensando, continuamos construindo pensamentos, mas em outra dimensão. Quando nós acordamos, o sol mental se irradia no mundo que lhe é próprio, ou seja, dentro das nossas condições de diálogos, de relações, de construções, sejam intelectuais, acadêmicas, orientativas, esclarecedoras, a gente está ali, esse sol se irradia. Quando nós perdemos os sentidos da palavra e da audição, quando nós não somos capazes de falar, né, um mutismo, ou incapazes de ouvir a deficiência auditiva, o pensamento fala mais alto. É aí que o pensamento atua num nível muito mais alto, em ressonâncias indescritíveis, que não dá para a gente descrever. Mas quem vivencia o processo fica mais fácil de entender. Por quê? Porque o pensamento é música, é som, é vida. Não depende de nós, é segredo de Deus, é joia preciosa em nossas mãos. É por isso que Miramês sustenta, bate nessa tecla e sustenta o tempo inteiro que nós precisamos avançar no desenvolvimento da razão, da inteligência. Quando nós raciocinamos, paramos para refletir sobre isso, sobre esse tipo de informação, nós conseguimos entender que nós precisamos avançar muito mais. Por mais que a gente compreenda, por mais que a gente perceba, né, avance neste processo, a gente não pode se dar por satisfeito, porque ainda é pouco dentro da capacidade construtiva do Filho de Deus. Aí cabe lembrarmos Jesus em sua ação, né? Tem uma passagem que uma pessoa pede a ele que o cure, eu acho que um cego ou um aleijado, não me lembro agora, me falha a memória, mas ele fala: Senhor, eu espero que você me cure. Ele falou: quer que eu te cure? Se você puder, você pode me curar, se você quiser. Aí Jesus disse: eu quero, estás curado. Então, olha a força do pensamento, que a gente ainda não faz nem ideia de quando será que nós alcançaremos este nível. Independente de qualquer coisa, o que Miramês nos traz e acalenta os nossos corações é que, mesmo que, ele finaliza esse texto exatamente assim, mesmo que a gente ainda esteja preso no mal, na construção do mal, no desejo do mal do outro e ainda não consiga nem parar a ação no mal, nem o pensamento no mal, que nós comecemos em favor de nós mesmos, ao menos a pensar que um dia nós vamos melhorar, que um dia nós seremos capazes de entender a força do pensamento, a importância do pensamento, esse instrumento, esse recurso divino que nós temos em mãos e que um dia nós vamos melhorar. Ele finaliza exatamente assim. A fé, igualmente, é caminho para as mudanças de pensamentos e de ações. Então, se eu ainda não consigo, que eu pelo menos possa ter certeza, fé, confiança de que um dia, como filho de Deus, eu hei de conseguir. É isso por hoje. Um beijo em cada coração. Fiquem em paz.